Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho de varistor, né? Varistor é o famoso DPS, Dispositivo de Proteção contra Surtos. Só que o surto ele pode ser de corrente, pode ser de tensão, tá? Mas vamos deixar essa tupiniquense de lado e vamos pensar aqui no diagrama corrente por tensão desse dispositivo. Ele é praticamente um Zener, tá vendo? Com uma tensão de breaker, né? Uma tensão de disparo positiva, que aqui é chamada de V-limite, e o negativa, no mesmo módulo, tá? Na mesma quantidade. Ou positiva ou negativa. Só que o Zener conduz, dentro de uma determinada limitação de corrente, obviamente, e não se rompe, né? Agora o varistor, ele conduz, por exemplo, a 250, vamos dizer que a tensão na máxima de pico na residência fosse se tivesse ligado a 220 volts, a tensão de pico deveria dar por volta, vamos ver aqui, tem a corrente, é isso aqui que você tem que fazer, 2 raiz dividido por 2 igual, tá? Agora o inverso disso, vezes 220 volts. Então nós temos 311 volts de pico, né? Então esse bichinho aqui não pode ser menor do que 350 volts, tá? Que provavelmente ele irá se romper mesmo em dia que não tenha uma passagem de sobretensão na rede, né? Isso aqui é agora uma tendência para que o consumidor obrigar o consumidor, é sempre assim, o consumidor paga por tudo e é sempre o culpado, né? Inclusive está na NBS 5410. Quem não colocar isso na casa não terá direito à reclamação. Agora, mas 5410 não é tribunal nenhum, né? Então, e numa letrinha menor que essa daqui, tá? Então, isso daí já deixa a NBR 5410 de lado, não dá credibilidade, tira a credibilidade da norma, né? Mas a intenção desse dispositivo com o varistor, né, é justamente isso. Se a tensão ultrapassar, por exemplo, numa residência, chegar a 350 volts, ou vamos dizer que seja 350 volts a tensão limite aqui, ele curto-circuita a fase ou as fases ao aterramento, tá? E de tal maneira a livrar a residência da sobretensão. Só que ele fica instalado em paralelo com as cargas da residência. Então uma parte vai para a carga da sobretensão e outra parte passa por ele. Isso aí não tem como. E cada vez que ele for atingido por uma sobretensão, ele é
ele rompe. Ele tem essa também. Corrente muito alta, ele rompe. Ele é um óxido, esse varistor. E vendo aquilo que nós falamos aqui, são 300 e... Vai tirei? Fazendo de novo, para entender. Raiz de 2 dividido por 2. Isso aqui a tensão RMS 220 é 0,70 do máximo. Agora, quanto que é o máximo em relação ao 220? Eu tenho que inverter isso aqui e multiplicar por 220, né? $311. Então, você não pode comprar um DPS para sua residência que seja menor do que 350 volts, por exemplo, tá? E fora ainda os problemas operacionais, né? Porque as subestações elas mudam as cargas, né, entre si, né? Se uma subestação estiver sobrecarregada, ela tira uma parte da carga automaticamente, existem chaves ao longo da linha e são colocados em outra subestação. Esses chaveamentos costumam gerar alguma perturbação, tá? Mas nada que seja danoso, tá? Isso é coisa normal. Bom, o DPS tem essa cara aqui. Esse aqui é um DPS japonês, tá? Vamos ver aqui. Ajustar o tamanho dele aqui. Então, não sei se estão dando para ver aí. Ele tem um cabo aqui exclusivo para o aterramento, tá vendo? Esse aqui não é para ser ligado a neutro nenhum, não, do jeito que o pessoal da CPFL fala. Já vamos ver a ligação da CPFL. É o brasileirinho, é o verde e amarelo. Isso aqui seria um aterramento para cabos aterramento para equipamento eletrônico. Tá? Era antigamente, aí tiraram a NBR 5410, a 5419, com certeza. Tem arquitetas no comitê. Vocês terem uma ideia não dá para se acreditar nessas normas, infelizmente. Um monte de dinheiro jogado fora. E essas são as 3 fases. Agora vamos ver a característicazinha do bicho aqui. Protetor contra surto. Aqui dá o código dele. Ele rompe, tá vendo? Em 8 microsegundos. É um tempo bem curto, né? Em 50 Hz ou 20 microsegundos em 60 Hz. E ele é de 250 volts. E conduz até 2.500 amperes. Essa aqui é uma corrente alta, hein? Agora, e se o surto, por acaso, for realmente um surto para valer e passar de 2.500 amperes? Como é que faz? Ele rompe, né? Mesmo ele sendo, vamos voltar aqui, mesmo ele sendo esse impulso, né? Isso aqui é um impulso. As descargas elétricas que nós vimos, nós temos um vídeo sobre descargas elétricas, temos foto. A descarga elétrica, ela chega por exemplo, ultrapassa esse V-limite aqui, mas ela dura um bom tempo, tá? A tensão dela, ela fica um bom tempo, seria mais ou menos
desse tipo aqui. Vamos fazer em cinza para não banalizar muito. Mas a sobretensão atmosférica ela fica um bom tempo até descarregar toda a energia elétrica, até descarregar todas as cargas que ela tem. E aí, como é que faz? Ele funciona quando no início da descarga, ou ele funciona só no pico da descarga elétrica, ou ele precisa de algum tipo de aquecimento para finalizar, atuar no final da descarga elétrica. Tá? Eu estou dizendo isso porque ele fica em paralelo com a carga, como nós vamos ver, tá? Então são todas perguntas, eu fiz bobagem aqui, todas perguntas que precisam ser pensadas quando você vai projetar realmente, se vai fazer um projeto como esse aqui, ó. Esse é um projeto de equipamento japonês, tá? Eu digo assim japonês, mas não é por mal dizer, não, é que essas coisas meio copiadas, elas não saem legal, né? Bom, ele está aqui. O equipamento a ser protegido é um PLC. Nesse caso aqui é um controlador lógico, né? Programável, tá? Por que controlador? Porque ele dá várias saídas para vários motores. Por exemplo, para uma máquina vamos dizer que seja um torno, que tenha vários bits, então ele dá um sinal para um bit de corte baixar e ficar sustentando ali a posição e fazer um determinado corte na peça durante um certo tempo. Aí ele tem algum equipamento lá de visualização para ver se chegou na posição desejada do projeto. Esse equipamento sai, ele manda ele sair. Aí vem outro, faz outro corte aqui na peça, e assim por diante. E existe uma infinidade, desde enchimento de garrafas que ficam girando, aí elas pegam uma determinada saída para cada uma receber a quantidade ou de medicamento, ou de refrigerante, ou seja lá o que for, a quantidade correta sem derramar. Ele consegue controlar inclusive a velocidade. Eu não sei se está... Por exemplo, você tem uma garrafa aqui, né? Ela está passando nesse sentido aqui. Agora o jato está nesse sentido aqui que vai encher a garrafa, tá? Então, no começo ele está aqui, da passagem dela. Depois, no final, quando ele chega nessa posição, o bico abre e ele começa a encher na velocidade que quando a garrafa estiver quase passando por ele, a garrafinha já estará cheia, já estará repleta. Tudo isso é feito com o PLC, tá? Controlador lógico programável. É um controlador que ele controla todo o processo e ele é programável, né? Ele tem que receber uma programação. Eu fiz bobagem aqui. Mas ele precisa de proteção. A proteção dele é linha a linha e linha a terra, tá? Ele tem proteção de surto entre as fases, entre uma fase, são 3 fases aqui, né? 3, né? 3, o Pedro, 3, né? 3 fases, entre as 3 fases e para a terra, né? Para o aterramento. Esse aqui é o aterramento, tá?
Esse cabo aqui ele está aterrado, é o ground que ele chama aqui. Ele está aqui no G. Tá vendo, Pedro? Pedro, esse é o G de ground é terra. Tá? Isso aqui é o aterramento de carcaça, né? Do equipamento que ele está controlando ou do painel em que ele está, né? O aterramento em indústria é coisa séria, hein? Se for trabalhar em indústria, não pode estar aplicando NBS 5410, NBS 5419, não. Tem que pegar a norma, as antigas normas norte-americanas que falavam sobre aterramento. Eu não me lembro agora se é ANSI, NEMA, eu não sei agora. Eu preciso verificar o que eu tenho aqui nos meus arquivos. Bom, tá aqui o bichinho, é esse aqui. Tá, que nós vimos, ele vai fazer a proteção a proteção desse equipamento aqui, de tal forma, esse danado aqui, que quando ele romper, ele causa um curto-circuito aqui no disjuntor, ó. O circuit breaker é um disjuntorzinho aqui de 5 amperes, que seria o disjuntor de comando. Ele causa um curto-circuito nesse danado aqui, ele abre, esse disjuntor abre e desliga a máquina, e aqui a ligação dele aqui, né? E ele tem que desligar o circuit breaker principal, que não está marcado aqui, que é o 1, tá? Esse negócio aqui de contator em rede de alimentação de força de PLC, isso aqui esquece, viu? Não dá certo, já apanhei com isso. Sinto muito aí os meus amigos aí nipônicos, mas não sei lá no Japão, mas aqui no Brasil, esquece, mano. Não vou falar isso aqui pro pessoal. Reator é para controlar uma sobretensão no equipamento, mas pô, é a mesma história. Se aconteceu a sobretensão, o equipamento já era, não tem muito o que fazer. A gente não usa também aqui no Brasil, viu? Isso aqui não é usado. E não é em norma não, hein? Isso aí não é usado desde os anos 80, anos 70, eu nunca me deparei com isso não, e eu já andei. Esse aqui é o disjuntor principal, tá? Esse aqui é o disjuntor de comando, que vai, tá vendo? Ele tem uma linha aqui A, que ele faz que ele tem que provocar o desligamento. Talvez esse contator aqui fosse para desligar, para provocar o desligamento da carga, mas não pode ser por contator, tem que ser por disjuntor. O disjuntor possui equipamento de bobina de disparo, tá? Os disjuntores, principalmente da GE, possuem. Então esse aqui, né, o disjuntor, principalmente da GE, eles possuem dispositivo de bobina de disparo, tá? Aí você desliga o equipamento. Esse equipamento aqui, ele é enjoadinho, que ele tem um barramento de corrente contínua dentro do PLC, né? Então a tensão chega alternada, ela precisa ser retificada para depois ser ou utilizada como corrente contínua, ou utilizada como senoidal em 60 Hz, ou 120 Hz, 180 Hz, ou sei lá quantos Hz, dependendo da velocidade que ele quer dar no equipamento. Ou vai mais rápido, ou vai mais devagar 30 Hz, por exemplo. Mais rápido, 160, 120, 180 Hz.
e vai por aí afora. Isso aqui é uma fonte de ruído, tá? Por isso que o aterramento desses equipamentos aqui são imprescindíveis. Agora, vamos ver as saídas tupiniquins para tudo isso que nós falamos. Isso está na norma infelizmente, né? Está na norma da CPFL. É uma GED aí, é uma norma aí que acho que vem lá da ANEEL. O pessoal lá, são todos, o pessoal da ANEEL são advogados. Eles contratam pessoal aí, acho que de faculdades aí, não sei exatamente quais, para fazer esses estudozinhos, fazer essas coisinhas. Bom, então está aqui o DPS, ele pegou as 3 fases, mas ele pegou na saída, tá vendo? O disjuntor, ele deveria ter pego na entrada, né? Porque na saída, a hora que aterrar, o disjuntor pode desligar e o intuito é proteger a instalação. Então, a sobretensão, ela vem sempre antes de qualquer proteção contra a sobrecorrente. Ela vem sempre no topo. No poste, por exemplo, de rede elétrica, ela tem que estar lá no topo, lá no alto da rede elétrica. Ela tem que proteger a sobretensão, o para-raio tem que dar, é chamado de para-raio, não é protetor contra surto, não, do jeito que falam. No mundo inteiro é para-raio. Ele precisa estar lá no alto, antes do transformador, antes da chave fusível do transformador, tá? De alta tensão. Qualquer hora eu mostro mais vagar essas fotos. Bom, aqui está o DPS aterrado, só que ele está aterrado aonde? Neutro. Tem aterramento no neutro? Não tem, neutro não é aterramento. O neutro aqui pode estar com uma tensão, por exemplo, de 5 volts. E aí, você vai jogar uma descarga elétrica no neutro? O neutro está indo lá, está alimentando televisor, está alimentando geladeira, está alimentando micro-ondas, está alimentando até chuveiro. O cara está tomando banho lá, cai uma descarga, em vez da descarga ir embora lá, vem pela rede, que é difícil passar pelo transformador, é quase impossível. O transformador tem as bobinas dele, as bobinas dele elas consomem, elas amortecem todo esse surto. Mas vamos dizer que passa. O cara está tomando o banho dele lá e de repente vem um surto lá, em vez de descarregar no aterramento, tem uma hastezinha aqui no desenho, né? Uma coisinha de nada aqui, solução aí que estão dando aí, tupiniquense aí, hastezinha, acho que 1,20 m, acho que nem meia polegada é aquilo lá, por 1 metro, isso aí não é aterramento, gente. Vai jogar dinheiro fora, não. Ou faz a coisa direito ou não faz. Bom, está aqui o DPS, exigido pela NBR 5410, um modinho de instalaçãozinha aqui, isso que eu tirei da GED, né? Foi isso, Pedro? Ô Pedro foi tomar banho. A GED, acho que 13, ixi, nem vou pôr esse nome, vou falar que eu estou fazendo propaganda política. É a GED que a CPFL tanto fala. Complicado esse Brasil, né? E agora não me lembro qual que é a GED, depois eu vejo aí. Deu um branco aqui, eu estou meio cansado. Bom, é isso aqui. Aqui é o compartimento do medidor, tá? Tá os cabinhos aqui para o medidor. Entrada, saída, bonitinho e tal, coisa e tal. Só que aqui, meu filho, não adianta nada. Por que vai pôr na saída do disjuntor, meu Deus do céu? Por que inventa? Não tem capacidade para inventar, não inventa. Vai fazer outra coisa na vida. Bom, vamos ler aqui. Aqui é que está o pior, viu? Que eu descobri por um acaso casual, tá? Ué, não deu foco.
Ô Pedro, não deu foco aqui, Pedro? Agora deu. Aqui eu respondendo para um sabichão aí. Que foi uma consultazinha aí. Contratou para ficar fazendo pergunta. Vamos lá. Como dissemos no item anterior, os atuais para-raios na linha, viu, da rua, empregados em redes compactas. Essas redes têm os cabinhos, que eles falam isolado, mas não é isolado coisa nenhuma, aquilo é uma cobertura, não tem isolação contra alta tensão naqueles cabos. Nós vamos falar sobre isso. Possuem em seus interiores massas de varistures, de componentes sólidos, como carbeto de silício e óxido de zinco. Carbeto de silício e óxido de zinco são as massas componentes dos varistores aqui nesse país. Conferem uma atuação rápida, mais rápida que nos para-raios a ar. Para-raio a ar tem aquele gap, tá? Tem uma distânciazinha aqui, e tem um arzinho lá dentro e tal, aí deu uma sobretensão aqui, o ar conduz mesmo para valer. Só que depois de passada a descarga elétrica, se não for de romper porcelana, dos para-raios antigos, né? Aquilo tudo volta ao normal, né? Mas depois nós vamos falar sobre o para-raio melhor. A atuação inicial de um para-raio desse tipo é esperada, como revela o gráfico abaixo. É aquilo que nós falamos ali, né? Eu não estou conseguindo ampliar isso. Deve ser praga da Januária. Certo? Tensão limite para uma positiva, tensão limite negativa. Quando a tensão da rede, quando a tensão da rede de alta tensão, lá na rede, agora estou falando na rede elétrica, atingir o limite de tensão entre fase e neutro, esse valor limite aqui que nós mostramos, ele pode ser para alta tensão também, viu? Os para-raios são feitos para isso, depois nós vamos mostrar. Nós temos o de baixa tensão, aquele de 250 volts ali do japonês ali, e temos o de alta tensão para os para-raios lá da rua. Eu falo japonês, mas uma forma até simpática, viu? Tem muitos amigos aí, japoneses. O para-raios conduzirá de forma a interligar o neutro da rede a um dos cabos de alta tensão. O que tem o neutro da rede? O que está o neutro da rede ligado, por exemplo? Está esse computador aqui que eu estou usando para dar essa imagem para vocês. E aí, e se me atuar um para-raio e me vier uma alta tensão pelo neutro? Não existe proteção no neutro. Aqui, ó, vocês estão vendo aqui? Deixa eu ver onde que ele está. Acho que está mais para cá. Não existe proteção de neutro. O neutro, o neutro é o esgoto. A NBR 5419 considera o neutro como o esgoto da rede. Não é esgoto, não. O neutro não. Tá vendo? Não tem proteção nenhuma. As fases passam aqui. E no neutro? O neutro recebe a descarga vinda aqui desse amuleto aqui, o DPS. Eu digo amuleto porque qualquer sobretensão, se ele for mal dimensionado, qualquer sobretensão, ele vai desligar, tá?
Pedro, acho que eu perdi o negócio. Não, tá aqui. Terminar a leitura para os nossos amigos. Então, o para-raio, mesmo que não for para-raio, viu, de óxido, o que eu falei aqui? Óxido de carbeto de silício e óxido de zinco. Óxido de zinco acho que é o mais utilizado nesses para-raios. Oh, meu Deus do céu. Ele interliga o nêutron dos cabos de alta tensão. Está tomando chuveiro lá, sai torrado. O sujeito entra com uma toalha, sai com uma... vira torrada lá debaixo do chuveiro. O eixo horizontal não aconteceu nenhum caso desse, não tem registrado. Viu? Representa uma tensão ideal e estável de nêutron. Bom, para uma rede de 3.800 volts, que é o que nós temos, RMS, entre fases, a tensão RMS ao neutro será de 8.000 volts aproximadamente, tá? Fase neutro, fazendo com que essa tensão ao neutro tenha um pico de 11.280 volts. Portanto, o valor limite ou a tensão de disparo do para-raio deverá estar especificada em 12.500 volts. Isso aqui é tabela, viu, de fabricante, que eu tirei esses 2.500 volts, considerando-se um erro de mais ou menos 10%. Tá? Não pode estar abaixo desses 11.280 volts, senão vai disparar à toa. Aquilo que nós falamos. E o para-raio vai jogar alta tensão no neutro à toa, dentro das casas. E não pode estar muito acima também, que tem que atuar, tá? Bom, pessoal, é isso aí. Agora, dizem os especialistas em para-raios que o maior problema do para-raio é a umidade. Eu não desconsidero que seja a umidade, do grande problema. Mas o maior problema dos para-raios atuais é esse aqui, ó. É que o carbeto de silício, o óxido de zinco, essa massa alaranjada que está aqui, não sei por que tem essa cor, ele rompe quando passa uma sobretensão para ele. Então, cada vez que passa uma sobretensão num para-raio, ele rompeu, ou seja, estamos sem proteção, como os para-raios não são trocados, estamos sem proteção contra sobretensões em nossas casas. Tá? Não interessa isso aqui no medidor, isso aqui é amuleto, interessa lá na rua, lá na rede elétrica. Tá? Bom, pessoal, é isso aí.